Galerinha, vamos ver, se os astros estiverem alinhados, rola um exemplo de cada tipo, hein? Primeiro eu vou começar com uma associação em série que é a mais chata. Página 46, lá do nosso volume 8, exercício 27 de exemplo. No circuito elétrico a seguir, calcule a carga elétrica e a tensão dos capacitores, supondo encerrado o processo de carga. Como assim, professor? Já carregou. Eu só vi cair questões que trabalhavam com carga e descarga de capacitores em Olimpíada de Física. Nunca vi um vestibular cobrar isso, porque envolve função exponencial. Então fica mais chato. Então já está carregado. Ele quer saber o Q e o V de cada capacitor. Ah, como eu queria que fosse assim, ó. Como eu queria que fosse uma coisa boba desse jeito, ó. Se fosse um capacitor, só minha vida seria melhor. Então, já que é uma associação em série, eu vou usar a fórmula recém-desenvolvida para vocês aí. Se bem que tinha um macete, não tinha? O cara pegava o menor e colocava vários maiores no lugar. Tipo, se eu botar 4 de 10 aqui, ó, 10 dividido por 4 dá 2,5, mais 1 dá 5. Fica 5 capacitores de 10 em série. 10 dividido por 5, parabéns garoto, 2 microfarads, sem sujar a mão, hein? Porra, aquele macete é ninja, né? Mas como eu sei que alguns ainda estão confusos no macete, então tem que manjar de fração. Agora, se não manjar de fração, vai dar merda, cara. Me perdoa o linguajar chulo, vai dar merda. MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha que gostosinho. Professor, eu não sabia que dava que querer MMC com número com vírgula. Não dá, na verdade. A gente deveria escrever aqui 10 sobre 25, né? Certo? Não existe, teoricamente, MMC número com vírgula, mas é frescura matemática. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, já foi. Inverter dos dois lados, deu 2. Não é 2, hein? É 2 microfarad. Pô, cara, olha só, o circuito que era meio chatinho ficou tão meigo. Professor, mas aquele resistor ali, professor, o que está acontecendo isso? Ele nem falou o valor do resistor, mostrando que ele não interfere. Ou seja, só vai ter corrente elétrica atravessando aqui durante a carga e a descarga. Depois que carregou, é como se esse cara não existisse. Por isso que não tem que se apavorar quando tiver resistor com capacitor. Agradeça. O capacitor é como se o fio tivesse cortado para o resistor. O resistor deixa de funcionar, certo? Depois que o capacitor está carregado. Olha que interessante então, nós sabemos a capacitância equivalente de quanto era a fonte? 20 volts. Qual é a definição de capacitância? Capacitância é Q sobre V. A voltagem que vai atuar nesse cara é a própria voltagem da fonte. E o resistor, professor, por que ele não vai roubar voltagem? Porque não tem corrente. E R vezes I, então vai dar 0. Por isso que toda a voltagem de 20 volts está sobre o capacitor. O que é micro mesmo? Q sobre V. O V é 20, está dividindo, passa. A carga vai ficar 40 vezes 10 na menos 6. Para ficar mais bonitinho, 40 microcoulomb. E eu pergunto, essa carga é para o capacitor 1, para o 2 ou para o equivalente? É para o equivalente, porém o capacitor equivalente, como a teoria que nós acabamos de ver, tem a mesma carga desse capacitor e a mesma carga desse capacitor. Então esse cálculo responde o Q1, 40 microfarad, e responde Q2, 40 microfarad. Assim como se nós tivéssemos calculado a corrente no circuito de resistores, o I serviria tanto para esse quanto para esse, lembra? Então a mesma ideia. Só que ele não perguntou só a quantidade de carga, ele perguntou a voltagem. É só substituir. O meu medo é que o aluno olha, é 20, professor. Aí vai ficar magoado. Porque a gente acabou de ver que na associação de resistores é chamada de divisora de voltagem, de tensão, né? Aqui também, desses 20 volts, uma parte vai estar aqui e uma parte aqui. Tipo 10 e 10, né? Não. Claro que não. Por que não? Por que não? Porque as capacitâncias são diferentes. Se fossem iguais, seria 10 e 10. Beleza? Beleza? Vamos finalizar.
finalizar então, posso apagar essa continha bobinha aqui para depois se divertir em casa? Capacitância é Q sobre V. Capacitor 1, capacitância é Q sobre V. Capacitor 2. Duas continhas bobas para finalizar e já era. Já sabemos as cargas, né? E sabemos as capacitâncias. Então fechou. Pois não. Olha que bacana, vamos ver. O capacitor de placas planas, nós acabamos de ver a formulazinha dele. A formulazinha dele é assim, né? Lê de novo essa alternativa. Se duplicarmos a distância entre as placas de um capacitor, a capacitância do quê? Na verdade está errado, porque se eu dobro esse número de baixo, o resultado cai pela metade. Certo? Então deveria cair pela metade. Dobrei esse número aqui da divisão, então eu vou dividir por um número 2 vezes maior, o resultado vai ficar 2 vezes menor. Então cai pela metade a capacitância. Ele falou que dobrava? É o contrário. Então olhando pela fórmula do capacitor de placas planas, a distância entre as placas é inversamente proporcional à capacitância, não é diretamente proporcional. Certo? Se aumenta, diminui. Se aumenta a distância entre as placas, diminui o C. O C diminui. Exatamente, a capacitância diminui. Ô galerinha, capacitância do sujeito 1, 10 micro. Carga do sujeito 1, 40 micro. Qual é o V1? Está dividido, passa multiplicando, está multiplicando, passa. V1 deu 4 volts. Se ao todo eu tinha 20, estou usando 4 aqui, quanto que tem que estar aqui? 16, vamos fazer na humildade. 2,5 micro, a carga do cara era 40 micro, vou calcular o V2, 40 dividido por 2,5, 16. V2 igual a 16 volts. Então, ó, e é justamente a série que é mais difícil, em paralelo é mais fácil de trabalhar. Então fica um exemplo aí para vocês arriscarem as próximas. Tensão é a voltagem? Voltagem, tensão é voltagem. Não custa lembrar, foi até um colega meu da física que me chamou a atenção para isso, eu nunca dei valor para isso. Mas o cara, né, Otávio, cuidado, a voltagem não é correto. Embora tu pegue em todos os livros voltagem. Aí eu perguntei assim, por que não é correto? Aí ele falou, não, porque voltagem vem de uma tradução do inglês, voltage. Em inglês existe essa história de voltagem, né? A tradução literal de voltage seria voltagem. Que tecnicamente em português a gente chama de tensão ou DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Mas até em questões de vestibular tu vai ver voltagem. É tipo uma daquelas palavras que ficou tão comum no uso do dia a dia das pessoas, que no dicionário daqui a pouco vai estar lá voltagem. Certo? Beleza? Mas é isso aí. Então é a tensão. O V é a tensão. É a DDP, popularmente voltagem. Muito bem. Não é tão terrível, né, galera? Se der uma treinadinha, meu querido, não tem mistério. Ah, sobrou 5 minutinhos. Os astros estão alinhados. Vamos fazer mais uma. Fazer em paralelo, com certeza.